No livro de Atos, capítulo 8, eu quero contar a história de um homem que acredito eu você conheça. A partir do verso 9 de Atos, capítulo 8, diz assim: estava ali certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, e dizia ser um grande homem. E todos o atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Eles o atendiam porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus Cristo, batizavam-se tanto homens como mulheres. Creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que faziam, estava atônito. E ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E quando chegaram e oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus, então lhes impuseram as mãos, e receberam o Espírito Santo. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também esse poder para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te desde a tua iniquidade e ora a Deus. Dessa tua iniquidade e ora a Deus. Talvez te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. E respondeu, porém, Simão: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes me aconteça. Amém. Pai, te agradeço pela tua palavra. Espírito Santo, te convido para ser o nosso mestre, o nosso ajudador, o nosso ensinador nessa noite. Ministra-nos, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu estou no terceiro culto falando um pouquinho sobre igreja, e eu quero tocar em alguns pontos hoje, porque esse é o início da igreja, esse é o início da história da igreja, é o livro de Atos. E na verdade o capítulo 8 é quando a igreja sai de Jerusalém e começa a alcançar outros povos, e vai primeiro a Samaria. E ali acontece um grande despertamento, um grande avivamento, muitos milagres, muitas curas. Aquele ambiente que eu e você sonhamos, aquele ambiente que eu e você sempre desejamos de ver, a manifestação do poder de Deus e o reino de Deus se espalhando. Muitas pessoas se converteram e eram batizadas, ingressavam, vinham a fazer parte da igreja. Assim nasce a igreja. Atos capítulo 8 é o primeiro avivamento que nós vemos, depois obviamente da descida de Pentecostes, mas é o primeiro avivamento que nós vemos da igreja quando chega em uma cidade, fora Jerusalém. E Deus se move poderosamente. E lá tinha um homem, Simão, um cara que tinha na sua história de vida artes mágicas. Ele fazia algumas coisas que as pessoas ficavam maravilhadas com ele. E atribuíam aquilo a Deus. Entendiam que aquilo que ele fazia era algo de Deus. E a Bíblia diz que desde os pequenos até os grandes, ou seja, pessoas simples, mas também pessoas importantes, iam conversar com ele, para tentar entender e receber algo de Deus. Pois esse cara, vendo o que Filipe fazia, ele disse: cara, eu quero seguir esses caras aí. Eu entendo que o que eles têm é maior do que o que eu tenho. E a Bíblia diz que ele se batiza. E se batizando, ele gruda em Filipe. E começa a caminhar com Filipe. E ele fica com Filipe. Para tentar entender de tudo aquilo, ele estava atônito com todos aqueles milagres, com tudo aquilo que estava acontecendo. Nisso, Pedro, lá de Jerusalém, ouve o que estava acontecendo em Samaria e sabia que eles não haviam recebido o Espírito Santo, apenas milagres estavam acontecendo, mas eles não estavam cheios do Espírito Santo.
E eles então vêm até Samaria e impõem as mãos sobre os novos crentes, e os crentes começam a ser cheios do Espírito Santo. Simão dá uma olhada naquilo e fica maravilhado. E ele diz: eu quero fazer esse negócio também. E ele aborda Pedro e diz: quanto é que custa esse negócio? Quanto eu preciso pagar para mim poder ter esse mesmo poder e essa mesma autoridade que vocês têm? O que eu preciso fazer para duplicar, para fazer o que vocês estão fazendo? E Pedro chega e dá no meio dele. E ele diz: rapaz, você está mal intencionado. O seu coração está mal intencionado. A intenção do seu coração não é pura. Peça perdão a Deus e eu espero que Deus te perdoe. E a Bíblia diz que ele se assusta, ou a gente entende que ele se assusta com a resposta de Pedro, tanto que ele diz: não, então faz o seguinte, ora vocês, já que parece que vocês são assim com Deus, ore vocês e peça para que Deus tenha misericórdia de mim, para que não suceda isso que vocês acabaram de dizer, porque se suceder eu estou arrebentado, estou ralado. Me parece que ele entende o processo, me parece que ele compreende aquilo, me parece que quando ele é confrontado, ele acorda e ele diz: opa, tinha algumas coisas que não estavam realmente bem dentro do meu coração. A Bíblia não conta, na sequência não conta a história de como fica a vida dele, de como é, simplesmente relata isso. Isso é a igreja. A igreja, ela é composta de uma gama enorme de pessoas, de bebês espirituais a pessoas mais maduras, de pessoas bem intencionadas e de pessoas também mal intencionadas. Há uma estatística no Brasil, já há pelo menos uns 4 anos, de que 10% dos evangélicos hoje são desigrejados. E eu tenho falado bastante acerca dos desigrejados, e aí talvez você me pergunte: mas por que você está falando do desigrejado? Teoricamente o desigrejado não está aqui, né? Porque eu estou na igreja. De fato é verdade. Mas eu realmente estou falando a você justamente para nós entendermos o que de fato causa esse processo. E o que eu e você podemos fazer para que essa história seja diferente. Porque afinal não adianta só eu criticar a igreja e me tirar dela. Não basta só eu apontar o problema, eu preciso fazer parte da solução. E hoje, falei isso na semana passada, em muitas pessoas a sua expressão de fé ela se torna um post de Facebook, onde ela critica a igreja, e nesse processo de criticar a igreja, soa até para ela como alguém intelectual, alguém inteligente, alguém que parece que de fato compreende as coisas. Só que nesse processo de compreender as coisas ele sai. Ele é muito bom em apontar, mas ele não sabe como resolver, como solucionar. E não adianta nós apenas apontarmos, nós precisamos caminhar junto, nós precisamos dar as mãos. Eu sou apaixonado pela igreja, e também já me decepcionei com ela. E quando eu digo me decepcionar com ela, eu não me decepcionei com a instituição, porque por mais que eu fique ferido com a instituição, eu na verdade me feri com as pessoas que a representam, porque não tem como nós ficarmos feridos com o CNPJ, nós ficamos feridos com as pessoas que ali estão, que elas de fato exercem autoridade ou estão encarregadas, e nós somos feridos por ela, às vezes por elas intencionalmente ou não, mas nós nos sentimos feridos e nos machucamos. Eu conversava com um amigo meu essa semana, e ele falando da esposa dele, e ele dizendo que ela estava ferida e veio conversar com ele e disse: eu não quero mais ir na igreja por isso, por aquilo. E ele diz: não. Ele me contando, ele disse: não fala isso. Então diga que você não quer ir. Porque tudo isso que você está dizendo, você já sabia que existia. E tem coisa até pior do que você acabou de falar na igreja. Tem coisa pior, que acontece, a gente sabe que tem coisa pior. Mas então diz que você não quer mais ir. Diz que você está com preguiça. Diz que você gostou de ficar em casa e não quer se envolver com nada. Seja mais sincera contigo mesma. Assim como eu, talvez você já se sentiu ferido, se sentiu machucado, se sentiu decepcionado pela igreja. E talvez a palavra seria
desiludido com a igreja. E se de fato essa for uma palavra correta, quando eu estou desiludido, é porque eu estava de fato iludido. Eu tinha uma expectativa da igreja que ela não poderia me dar. Eu construí uma ideia de igreja, talvez perfeita, de uma estrutura de pessoas perfeitas, e que na verdade não são. E eu já falei outra vez aqui, justamente nós somos acusados de santarrões, de não sei o quê, sei lá, de tradicionais, de religiosos, ou o que seja, pelas pessoas que não vêm à igreja. Sejam elas cristãs ou não, mas aquelas que não vêm à igreja nos acusam disso. E pelo contrário, nós realmente estamos na igreja para justificar para todo mundo de que nós temos problema, por isso que estamos aqui. Porque se nós fôssemos perfeitos e não precisássemos de um Salvador, não era esse o lugar onde nós estaríamos. Nós estamos aqui e todos nós publicamente estamos reconhecendo que temos dificuldades e temos problemas. Sejam problemas espirituais, sejam problemas emocionais, seja qualquer problema, nós somos pessoas que carecemos de um Salvador. E temos a humildade de reconhecer isso publicamente, dizendo, eu vou à igreja. E eu vou à igreja porque eu preciso. Eu vou à igreja porque eu tenho a necessidade de ter pessoas que caminhem junto comigo, do meu lado, que deem a mão. Eu preciso da sua palavra, que me orienta, que me conduz, mas eu também preciso do corpo, que me ajude quando eu estou desanimado, e muitas vezes estamos. Eu preciso de alguém que dá a mão comigo e diz, cara, eu vou caminhar contigo, velho. Eu vou caminhar contigo. E às vezes quando a nossa fé é chacoalhada e quando passamos por crises de fé, e todos nós passamos. E todos nós passamos. E naqueles momentos onde parece que a terra está seca, que está tudo árido, a gente precisa de alguém que chega perto da gente, parece que consegue com gotejar assim de um conta-gotas, consegue jogar um pouquinho de água na nossa boca e a gente já diz, caramba, eu consigo mais um pouco. Eu consigo mais um pouco. Eu achei que ia arrebentar agora, mas não. Eu consigo mais um pouco. É mais uma milha que eu vou. E daqui a pouco eu vou mais uma milha. É igreja. Isso é igreja. É por isso que nós precisamos uns dos outros. É por isso que nós precisamos caminhar junto. É por isso que não dá para dizer assim, cara, não, eu já era, me decepcionaram, a igreja ela não conseguiu acreditar em mim, a igreja não conseguiu me projetar. Eu tenho aprendido um negócio. Ao longo desses anos, eu estou quase 30 na igreja e 20 como pastor, quase. Já 20, 99, comecei. Que sim, o líder, ele pode até barrar você no seu ministério. Até pode. De você exercer o seu ministério em uma determinada congregação, da qual ele lidera. Mas ele não consegue impedir você de exercer o seu ministério no corpo de Cristo. Porque quem te chamou foi o próprio Deus. Foi Deus Todo-Poderoso. Foi Ele quem te escolheu. Foi Ele quem te chamou. Wesley foi impedido de pregar na igreja porque a sua mensagem era muito revolucionária. Ele pegou um caixote, virou na rua, subiu em cima e se tornou um dos maiores evangelistas da história da igreja, pregando na rua. Na verdade, foi o meio pelo qual Deus o colocou no lugar certo, na hora certa, para cumprir o tempo certo. Mas eu também tenho descoberto que eu não consigo promover você. Como líder, eu não consigo promover você. Eu sou um facilitador do seu ministério. Eu posso abrir as portas, mas quem o constrói é você mesmo. Quem vai fazer a sua jornada, quem vai desenvolver aquilo que Deus te chamou para fazer é você mesmo. E quantas pessoas eu conheço que estão sentadas ali na expectativa de que alguém a pince do meio da multidão e o coloque aqui em cima com o microfone e os holofotes dizendo, agora é contigo. Isso não vai acontecer. A não ser que você construa o seu espaço. A não ser que você caminhe nessa jornada. E aí ela fica sentada lá atrás, dizendo, puxa, ninguém me vê, ninguém me nota, ninguém me escolhe. Essa igreja não me dá oportunidade.
E eu não me refiro especificamente à CTF, eu estou tentando entender o que acontece ao longo de todo esse processo dos chamados desigrejados. E aí eu saio. Não me deram oportunidade. Você estava lá, atrás de uma oportunidade para você, ou você estava lá, atrás de uma oportunidade de servir ao corpo de Cristo? Você estava lá para promover o seu ministério, ou você estava lá para promover o reino de Deus? E aquilo que Deus tem para fazer na sua vida através daquela parte do corpo de Cristo? Qual era a intenção do seu coração? Me parece que a intenção desse menino, ou desse homem, ele estava mais preocupado com a sua história. Ele estava mais preocupado com o histórico que ele vinha de ser alguém de referência, de ser alguém que era sempre buscado, de ser alguém que todo mundo vinha para receber dele. E de repente ele vê que, opa, tem alguma coisa nova acontecendo por aí, esse chamado crente aí, esses cristãos estão chegando e estão fazendo uma febre nova, está acontecendo uns negócios doidos aqui, e entrei. E ele entra e não estou duvidando da sua conversão. Pelo contrário, eu até acho que ele de fato teve um encontro e se batizou. Assim como muitas pessoas. Mas ainda tinha um processo aqui dentro. Ainda tinha toda uma história de vida, toda uma experiência de vida, e que de repente ele saiu do holofote. E ele pensou, eu preciso voltar. E ele disse, cara, eu vou pagar esse negócio. Funciona a minha vida inteira assim. Eu vou pagar esse negócio. Até ele descobrir que no reino de Deus era diferente. E aí então Pedro explica para ele, meio durão, Pedrão, né? Com os dois pés no peito assim. Mas ele explica para ele, mano, no reino de Deus não é assim. No reino de Deus é diferente. Deus está preocupado com a intenção do teu coração. Se a intenção do teu coração for pura, pronto, é o que importa, é o que precisa, é a pureza do seu coração. Existem algumas coisas que dificultam-nos de poder evoluir, de crescer no reino. E uma delas, em cima dessa história, desse homem, a primeira delas que eu queria citar é quando nós buscamos viver a vida do outro. Quando nós buscamos e desejamos viver o que o outro está vivendo, o que o outro está experimentando, a experiência do outro. Isso nos desgasta, isso consome a nossa energia, isso consome o nosso tempo. Quando nós vemos algo acontecendo lá no outro, e quando nós vemos algo que me parece bom acontecendo no outro, nós passamos a desejar viver o que o outro está vivendo, esquecendo que Deus sonhou para a gente algo, de que Deus tem algo para mim, Deus tem algo para você, que é só seu, que é só seu. Logo que eu iniciei o ministério, um dos que me ministravam, que me discipulavam, uma das coisas logo que me ensinaram foi, Anderson, não importa o que aconteça, seja você. Não tente ser um mini isso, mini aquilo, mini aquele outro, seja você. Seja você, cheio de Deus, com coração sincero, com fome de Deus, mas seja você. Não abra mão daquilo que Deus colocou na sua vida e não venda o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Não venda aquilo que você carregou, que Deus derramou sobre você, só porque parece que o que o outro está fazendo está melhor ou está dando certo. Não viva a vida do outro. Seja na igreja ou seja lá fora. Lá fora é estranho, né? Como que se nós separássemos o santo, né? É uma vida só, né? A gente não tem duas vidas, a gente tem uma vida só. É uma vida na igreja, fora dela, no trabalho, é uma vida só. A gente não tem dois, é uma. Mas quando eu me refiro assim, é só uma questão pedagógica para a gente entender que eu me refiro não só à questão de ministério, mas no seu trabalho, nos seus negócios, na sua vida profissional. Seja você. Seja você. A segunda coisa que eu quero comentar é que nós começamos a nos prejudicar quando passamos a viver do passado. E a segunda coisa que eu entendo e aprendo a partir dessa experiência de Simão. Ele estava vivendo a partir do passado, seja experiências boas ou ruins.
Seja coisas boas que você viveu ou experiências ruins que você viveu no passado, para de viver do passado. Viver do passado lhe prejudica. Viver do passado lhe consome. Viver do passado te desgasta. Viver do passado faz com que você olhe para trás e não para frente. Para de olhar para trás. Para de olhar para trás. Começa a olhar para frente. Você precisa disso. E as pessoas que estão ao redor de você precisam de você olhando para frente. Talvez algumas delas já estão cansadas de ouvir você falando a mesma coisa há 10 anos. E às vezes elas talvez tenham vontade de lhe dar uma chacoalhada e dizer assim: acorda, já passaram-se 10 anos e você continua ainda vivendo experiências de 10 anos atrás. Acorda, o mundo está girando. O mundo está girando e girando muito rápido. Então acorda. Não dá para nós ficarmos presos a 10 anos atrás. Não dá para nós ficarmos presos à nossa história do passado. Me parece que esse moço, como eu falei antes, eu não posso perder o meu lugar, a minha posição, o meu status social. Afinal, eu era conhecido como alguém que conhecia Deus. Ainda que era um Deus estranho, ainda que não era o Deus Todo-Poderoso, mas eles vinham para mim nessa pegada. E agora que Deus apareceu, eu preciso estar lá na frente. Eu preciso estar entre os principais. Faça aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Às vezes nós ficamos por experiências boas do passado e ficamos lembrando como foi bom aquilo. Que legal, cara, que foi bom. Mas Deus tem mais. O pior é quando nós ficamos presos ao passado por coisas ruins e não conseguimos avançar. E aí, me permita fazer um gancho. Muitas das pessoas, elas passam uma vida inteira reclamando. E reclamando. E reclamando. E reclamando disso, e reclamando daquilo. E nós temos uma capacidade enorme de identificar problemas. E defeitos. E dificuldades. E erros. É natural do ser humano pecaminoso. A psicologia fala disso, de que quando nós olhamos alguém, e nós nem o conhecemos, mas a gente olha aquela pessoa, e a gente diz assim, não gostei daquele cara. A gente nem conversou com ele, não trocamos uma palavra com ele, mas quando eu olho e digo assim, A psicologia diz que o que nós fizemos é que nós projetamos os nossos defeitos nele. Quando nós identificamos nele coisas que são semelhantes a gente e que nós não gostamos em nós, nós projetamos nele e dizemos, que feio. Paulo escreve em Romanos capítulo 2, ele diz assim, és indesculpável, ó homem, quando julgas, porque aquilo que julgas, praticas a mesma coisa. A psicologia veio descobrir isso depois do que Paulo escreveu já quase 2000 anos atrás. A gente aponta e, na verdade, projeta sobre ele a gente. E aí é mais tranquilo para a gente dizer, feio, do que a gente fazer assim, feio. Então a gente passa reclamando. E um amigo meu que diz, cara, já que a culpa é minha, eu posso jogar ela para quem eu quiser. Então eu jogo. Não, é tua culpa. Já era minha, então te dei. E eu fico jogando ela para um monte de gente, contanto que não seja comigo. E nós passamos uma vida inteira justificando a nossa mediocridade, o nosso fracasso a partir de culpar os outros. E reclamar da vida. Seja a nossa mediocridade no ministério, seja a nossa mediocridade de vida. Seja a nossa mediocridade de relacionamento em casa, seja a nossa mediocridade de casamento, nós passamos uma vida inteira reclamando. E temos justificativas para argumentar a nossa reclamação. Somos bons nesse negócio. O que nós temos é a dificuldade de bater no peito e dizer, cara, eu assumo a responsabilidade de mudar a minha história. O que nós temos dificuldade é de ter uma autorresponsabilidade, onde eu digo, cara, a vida é minha,
A vida é minha. E há um tempo atrás eu preguei sobre isso. De eu assumir a direção do meu ônibus. E dizer, cara, é para lá que eu vou. Eu decido mudar a história do meu casamento, eu decido mudar a história do meu relacionamento com os meus filhos, eu decido mudar a história do meu ministério, eu decido mudar a história da realidade da minha igreja, eu decido mudar a história do meu relacionamento com o corpo, eu decido. Eu vou fazer parte da solução e não do problema. O que eu vejo hoje dessa galera que aponta os problemas da igreja é justamente esse: eu sou bom em reclamar, mano, eu sou muito bom em reclamar, mas top, e tenho assim, ó, uma acuracidade para achar o problema lá, top, não resolve nada, mano, não vai resolver nada, não vai resolver nada. E o que me preocupa demais, e isso mesmo, a gente conversa em grupo de pastores, eu digo, galera, sabe o que me preocupa? É que quando a gente só fica reclamando e apontando, as pessoas, elas vão olhar e vão identificar o erro mesmo, porque o erro existe. O erro existe, porque a igreja de fato não é perfeita. E o fato dela não ser perfeita não é uma justificativa para ela continuar sendo imperfeita. Não é, não pode ser. Mas a partir do momento que nós sabemos que nós estamos em um processo de desenvolvimento, quando eu abordo a igreja, eu já não exijo dela uma demanda que ela não vai ter como me dar. Por uma razão simples. Jesus deu garantia: enquanto houver trigo, vai haver joio. É garantia de Jesus que enquanto houver trigo, vai haver joio. Mas por que não arranca logo esse joio? Porque vai arrancar o trigo. Então um dia nós vamos separá-lo. Hoje ainda não, mas um dia nós vamos separá-lo. Você ficou pensando assim, quem será que é? Espero que não seja eu. Porque a garantia está aí, ela não é? Fica tranquilo. Mas eu converso com os pastores e digo, sabe qual é a dificuldade que eu tenho com isso? É que essa galera aponta o erro, aponta o joio que está no trigo e faz com que o trigo se decepcione com a igreja. E arranca o trigo da igreja e coloca ele no nada. E joga ele num niilismo, joga ele num nada. Joga ele num vácuo que ele está perdido. E antes, ele podia estar num ambiente talvez não tão saudável, mas ele estava na igreja. Mas ele tinha fé em Deus. Hoje ele não sabe mais nem o que ele acredita. Hoje ele é um cara perdido, que está solto, sem foco, sem objetivo. Uma das coisas que nós precisamos aprender, e aí eu conjecturo a partir da experiência de Simão, eu acredito que ele imaginava isso, a Bíblia não fala disso, mas que ele tinha dentro dele um sentimento de viver a partir do que o outro acha dele, de ter que agradar o outro. E por isso ele estava tão preocupado, na minha percepção, e aí eu estou conjecturando, a Bíblia não fala nada disso. Porque ele estava tão preocupado com o seu status, que as pessoas continuassem felizes com ele. Talvez a ideia dele fosse só financeira, talvez ele estava preocupado era com business, talvez, não sei. Mas eu sei de uma coisa, que quando nós passamos a nossa vida, sempre a partir da expectativa do outro, nós sempre seremos frustrados. Porque nós nunca vamos conseguir agradar a todos. Com isso eu não estou dizendo que nós vamos agora ser aquela turma de grosso que não está nem aí. Tipo, que se exploda o outro, não quero saber de nada, velho. Importante é o que eu quero e já era. Não estou falando disso, você está me entendendo.
problema é quando nós somos escravos do outro. Tudo aquilo que a gente faz, a gente precisa que o outro venha e consiga, que legal, que bom. E a gente abre mão de viver a nossa vida para viver a vida do outro. A expectativa do outro tem para a gente. O que o outro gostaria que eu fizesse. O que o outro gostaria que eu fosse. O que o outro gostaria que eu comprasse. E eu confesso a você que eu já me peguei pensando isso. O que será que aquela pessoa vai achar se eu comprar isso? Que se exploda. É um negócio para mim, meu. Sem extravagância, obviamente, sem nada, mas de repente eu me dou conta de que, cara, como é que é? Como é que vai ser? Isso consome a gente. Isso consome a nossa vida. Isso tira de nós a capacidade de podermos evoluir e crescer. A minha intenção nessas 3 ministrações, nesse tempo que a gente tem dedicado para falar da igreja, é primeiro dizer, sim, a igreja tem dificuldades e tem problemas. Sim, a igreja ela não é perfeita. E graças a Deus que ela não é perfeita, porque nós estamos com o nosso Salvador. Aquele que vai caminhar conosco, aquele que vai nos dar a mão e vai nos instruir. Isso é uma carta branca para nós continuarmos imperfeitos? Não, nós estamos em um processo de santificação, nós estamos em um processo de desenvolvimento, mas quando eu entendo e não tenho uma demanda da igreja mais do que ela vai poder me entregar, aonde eu então, a partir dessa compreensão, digo assim, mano, conta comigo, eu quero fazer parte da solução e não do problema, nós começamos a ver uma igreja diferente. Uma igreja diferente, nós começamos a ver uma sociedade diferente. Uma sociedade diferente, nós começamos a ver um mundo diferente. E acho que é isso que eu e você, como igreja, desejamos. Um dia eu vi uma história, eu não sei se eu já contei para você ou não, eu estou ficando velho, e eu me esqueço mesmo. Antes de contar essa história, só para ilustrar. Um dia eu preguei uma mensagem, eu fui pregar num lugar, e eu não lembrava mais o que eu tinha pregado. Aconteceu várias vezes isso, mas vou contar uma só. E nessa vez, eu preguei a mensagem, feliz da vida, emocionado, botei todo o meu gás. E veio um irmãozinho falar comigo e disse, pastor, cara, como eu fui abençoado. É a 3ª vez que o senhor prega essa mensagem aqui. E a 3ª vez eu sou abençoado. Pensei, eu preciso anotar, caramba. Não dá para ficar repetindo assim. Não dá para a gente largar. Mas um dia eu vi uma história de um pastor falando da Arca de Noé. Não sei se eu já contei aqui, me perdoa se eu contei. Mas falando da Arca de Noé, ele dizia que de repente os filhos de Noé começaram a reclamar do fedor de cocô dentro da arca, do fedor de xixi e tudo, tem que limpar, aquela confusão, aquela bicharada, fazendo cocô, a arca, aquele negócio. Daqui a pouco, pai, abre a janela, não dá para aguentar, abre essa janela, abre a janela. E aí botaram a pressão, foi Noé lá, abriu todas as janelas, e quando abriu todas as janelas, tinha aquele fedor de bicho morto do lado de fora, e fecha a janela, fecha a janela, fecha a janela. E aí o pastor falando, moral da história, se está feio aqui dentro, mano, você não imagina lá fora. Se o troço está cheirando mal aqui dentro, mano, lá fora está bem pior, velho. A gente tem as nossas dificuldades, a gente tem os nossos problemas, a gente tem as nossas mazelas. Mas como igreja nós precisamos bater no peito e dizer, mano, nós estamos num processo. Nós somos a igreja, amamos o corpo de Cristo. Não a organização, mas o organismo. Não a estrutura pela estrutura, mas a gente ama isso. E nós precisamos dar as mãos e viver isso e lutar por isso. E mais do que isso, cara, mas ninguém me chamou, então eu me escalo, mano, posso caminhar com vocês? Posso andar junto nesse negócio? Eu quero ser igreja. Eu quero ser igreja. Eu quero caminhar junto. Eu quero poder viver família da fé. Eu quero poder chorar contigo, eu quero poder rir contigo. Eu quero estar perto. Eu quero poder encorajar e também
quero poder ser encorajado quando eu precisar. Eu quero estar perto, poder olhar nos olhos, amar e ser amado. Amém? Vamos ficar de pé. Pai, eu oro pela tua igreja, Senhor, nessa noite. Eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio que temos de ser igreja. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que nós temos de poder caminharmos juntos, de podermos, Senhor, nos envolver, de podermos, Senhor, sair da nossa zona de conforto e podermos caminhar juntos de mãos dadas, nos doando, Senhor, em favor uns dos outros, nos doando, Senhor, na jornada para poder mudar a história do meu irmão, mudar a história daquele que eu nem conheço, mas que, Senhor, pela graça de Cristo, pela unção que foi derramada sobre cada um de nós podermos mudar a história. Eu abençoo, Senhor, a tua igreja nessa noite. Senhor, que cada vez mais nos assemelhemos à igreja de Cristo, que cada vez mais sejamos semelhantes àquele sonho que Jesus lá atrás teve, dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Que sejamos essa igreja, que sejamos, Senhor, esse corpo, que sejamos, Senhor, esse mover de despertamento, de avivamento, com as suas mazelas, assim como em Samaria, com as suas dificuldades, assim como em Samaria, mas vamos ajustando, vamos caminhando, vamos amando e cuidando. Continua, Senhor, a nos ministrar, a nos abençoar. Eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Até que tudo seja como perda, comparado ao que tu tens para mim.